E aí galera, começando aqui mais um vídeo. Dessa vez a gente tá em Rapsalu, que é uma cidadezinha aqui no interior barra costa da Estônia. Tem 4.000 habitantes. Eu tô aqui por causa de um festival de filmes de terror e agora a gente tá aqui dentro de um castelo, era um monastério de 1200 alguma coisa. Enfim, vamos ver o que tem de interessante. Olha que legal, que tá explicando, eu também não sabia disso, mas que aparentemente aqui na verdade ele era como se fosse um reinado da Igreja Católica, mas submetido ao Império Romano. E como mesmo aqui sendo bem afastado, né, pra quem não sabe, a Estônia é bem no topo da Europa, né, que tá o mapa da Europa, por exemplo, a Estônia fica aqui. E mesmo assim eles eram relevantes aqui em todo esse grande esquema das coisas, né, bem legal que tudo isso era conectado. Aqui também tem umas ferramentas, né, da época, algumas coisas que foram achadas aqui. Começou a escavação só em 1988, então esse castelo aqui ele começou, de fato, esse castelo não, né, a cidade como era, começou em 1062 e foi aumentando, enfim, até que super legal que em 1270 era essa parte, só esse quadradinho aqui, né? A costa era menor também, porque o mar vai subindo. Depois já foi aumentando, até como é hoje. Aqui dentro já tá numa parte que eu não vou saber dizer o que são cada coisa exatamente, porque tá em estoniano e infelizmente não tem tradução. E também não sei estoniano. Se alguém por algum motivo aleatório souber e quiser traduzir ou pesquisar mais sobre, sintam-se à vontade. Mas, enfim, dá pra resumir que foram algumas coisas que foram achadas aqui, né, na época de quando foi. Então, aqui nos machados, uma espada. Aqui provavelmente era alguma coisa relacionada a cavalo, ou, enfim, alguma decoração de armadura, alguma coisa assim. Bem interessante. Vamos seguindo por aqui, ver o que mais temos. Outra sala aqui, sem tradução, dos objetos. Se alguém por algum motivo sobre estoniano quiser dar uma lida, sintam-se à vontade. E aqui é bem interessante que, no geral, na Estônia como um todo, teve um período, como ali até foi antes, de dominação greco-romana, depois teve germânico, depois teve, né, União Soviética e, enfim, um período de várias culturas e coisas diferentes que dá pra notar até nos objetos mesmo, né? Esse castelo mesmo é bem alemão e... Alemão não, mas da época ali romano-germânica, porque de fato era quem dominava nessa época. Aqui é a lareira. Bem interessante. Agora eu tô aqui numa parte que é subterrânea, até tem uma portinha aqui bem baixa, que se mostra como a altura, por exemplo. E igual eu tava dizendo, aquela questão de toda, como a história no geral passa por vários períodos complicados, assim por dizer, que ele tá explicando que essa placa aqui, ela era uma placa que foi encontrada em algum momento nas escavações, ela foi encontrada em 1933, que era das escavações, uma placa comemorativa de 1552, era de uma comemoração lá da época. E que daí, misteriosamente, durante o período soviético, ela acabou, enfim, sumindo e sendo quebrada. E dessa placa inteira, o que tem hoje é isso aqui, né, que é esse pedacinho aqui, e essa parte de baixo, que é esse cantinho aqui. Então, mais uma das coisas que, como mesmo assim, um negócio aqui que tá aqui desde 1200, ali durante o período soviético, acabou se perdendo muita coisa, né? Então, bem interessante. Muita gente nem sabe disso. Tem tantas histórias diferentes acontecendo, não ao mesmo tempo, mas ao longo da história, no mesmo lugar, né? Como ao longo da história as coisas vão, enfim, vão se interagindo, né? Os mesmos locais, que uma vez já foram medievais, já foram germânicos, já foram romanos. Depois teve toda a questão soviética e, felizmente, voltaram a ser estonianos. E hoje são, esperamos que continuem a ser estonianos. Eita, olha que legal isso aqui. Suponho eu que dê pra pegar essas espadas, olha que legal. Essa aqui de claro, né, réplicas. De uma de 1300, 1400, 1450, 1400, 1500. Nossa, bem legal. Vamos ver como é que tem aqui desse outro lado. Também 1000 e pouco, 1400, 1500. Deixa eu tentar mostrar um pouco mais de longe. Olha que legal, todas as réplicas de que provavelmente não necessariamente deviam ser usadas aqui, né, mas que eram da época e da região. Talvez não desse castelo em específico, mas enfim. Aqui as armaduras. Olha que legal. As armaduras suponho que não dê pra pegar. Essa aqui já era uma italiana. Acho que até dá pra pegar se quiser, mas enfim. Não diz do que é. Vai dizer aqui do outro lado. Esse que era germânica, então pode ter até sido usado aqui, porque aqui foi dominado pelos germânicos. E essa única aqui, não sei, não é de algum lugar específico. Vamos ver o que tá explicando aqui é sobre as armaduras mesmo, né? Como é que era no período medieval e tudo mais. Interessante também. Vamos ver o que mais tem por aqui. Ah, que legal que tá explicando que quando começou a surgir a pólvora, tipo, não, motivos óbvios, não era todo mundo que sabia fazer. E que os
alemães, que na época era aqui da de Livona, que era a administradora dessa região, eles não explicavam para quem era de fora como fazer a pólvora. Então, meio que, pelo que eu entendi aqui, começaram a fazer um tipo alternativo de pólvora que se fazia usando esse negocinho aqui e que, enfim, era tranquilo e não dava muitos problemas enquanto não tinham inventado ainda as bolas de canhão de metal, né? E daí depois começaram a inventar a bola de canhão de metal, que elas eram tipo mais leves e mais baratas. Daí começou a de fato ser um problema para as paredes começarem a ser atingidas. Deixa eu dar pra ver. Imagino eu que era amassado, né? A mistura ali que era uma mistura de... Cadê aqui que explica? Enfim, era uma mistura de várias coisas que ali se criava pólvora. Ó, e aqui tem os canhões, né, que usaram. Esses aqui eram os menorzinhos. Tem uns maiores, depois eu vou mostrar na rua. Daí eram fixos, né? Esses aqui eu acho que era que tu conseguia levar mais fácil de um lugar pro outro. Decorativos, ó, dos reis da Saxona. Olha aqui a imagem de Jesus Maria. Tudo de 1500, mais ou menos. Esses aqui 1400. E... vamos ver o que tá explicando aqui. Que daí teve essa guerra livônica, e que aqui o castelo foi atingido, não, mas fazia parte, e depois que foi dominado pela coroa sueca. E que, enfim, daí foi uma época diferente, que, enfim, já era outra dominação, né? Então mais uma dominação. Aqui também outros objetos da época. Isso aqui imagino que era uma caneca bem aquele estilo alemão mesmo, aquelas caneconas de chopp. Bem interessante. Vamos continuar. Bom, vamos agora voltar lá pra cima pra ver o que mais tem por aqui. Pô, não vou mentir que eu saí num lugar que eu achei que não era onde eu saí. Eu achei que eu ia chegar onde eu entrei, mas enfim, vamos continuar. Que aqui mostrando, claro, né? Deve ser provavelmente uma réplica. Não sei porque que tá dizendo que é de 1250 ou 1400. Talvez seja da época, mas imagino que não. É uma réplica, provavelmente, que era um relógio à base d'água. Muito interessante. E este aqui também deve ser uma réplica de 1300 a 1500, que era um relógio já mecânico à base de peso. Então, ó, dá pra ver aqui que ele fica girando esse negócio aqui, que deve ser o contrapeso. E daí fica trocando aqui, ó. Daí, enfim, gira todos os outros e mostra o horário. E daí que tá explicando que isso era importante porque tinha aqui, igual eu tinha falado lá nisso, ele era um castelo, mas também era uma catedral, que é aqui. E que daí eles ficavam revezando pra ficar rezando, tipo, 24 horas por dia, sempre tinha alguém rezando. E daí eles precisavam saber os horários, né? E aqui é a catedral. Bom, vou ter que falar um pouquinho mais baixo, né? Por ser uma catedral. Não tem ninguém aqui por enquanto, mas pode ter. E olhando assim, me parece que ela é usada até hoje, né? Porque tem, por exemplo, aqui tem as velas, aqui tem algumas coisas explicando, panfletos ali, também tá. E igual eu tava falando antes, que aqui é até uma igreja luterana, não é católica. Mas que aqui ele foi um castelo que passou por várias guerras, vários períodos, desde 1200 até que ele foi sendo destruído e reconstruído, né, ao longo dos tempos. Aqui tem até algumas pinturas mostrando. Isso aqui era em 1700, então quando ele já estava em ruínas. E imagino aqui que a catedral em si, por exemplo, foi totalmente reconstruída. Porque aqui era em 1700 e a catedral é aqui, ó. Então claramente ela foi reconstruída, provavelmente relativamente recentemente. Talvez não tão recentemente, mas enfim, pelo próprio material do teto, né? Que é diferente do resto. Aqui ainda dentro da catedral, olha que interessante o que tá explicando aqui. Vou mostrando tudo num eco, tá? Que, como eu falei aqui antes, é um castelo, mas é uma questão da igreja, né? E daí tá contando ali que aparentemente em algum momento, não explica quando exatamente, tinha um padre, acho que era um padre, um bispo, que ele secretamente trouxe uma mulher pro convento e fingia que ela era um homem, né? E daí em algum momento o bispo descobriu que era uma mulher, e daí ele determinou que eles iam construir essa capela aqui, que dentro de uma das paredes eles iam botar a mulher viva, iam dar um pão, uma água e enfim, deixar ela morrer lá. E daí está explicando aqui que aparentemente durante a lua cheia dá pra ver uma das janelas como se fosse um reflexo dela, né? Daí aqui mostra
que dá pra ver como se fosse uma silhueta que lembra de uma mulher. E daí aqui é contando a história, né, a lenda do que aconteceu. Ó, então aqui tá dizendo, ó, aquilo que eu comentei lá antes, que foi reconstruída em algum momento. Aparentemente foi reconstruída em 1880 a 1889, imagino eu. Aqui é 1920, já tava igual a hoje. Então é recente, mas não tanto, né? Tem 100 anos, mais de 100 anos. Agora vamos ver como é que a gente faz pra ir lá pra fora em si. Ó, e aqui mostrando como é que tava as ruínas, ó, que tava cheio de... Enfim, provavelmente túmulos, né? É bem comum nas igrejas aqui na Europa ter túmulos no chão. Nessa aqui eu nem vi se tinha, mas enfim. Tava um pouco perdido, mas me achei aqui. Agora a gente tá de fato dentro da estrutura do castelo, né? Dentro de onde era, provavelmente tinha algumas outras coisas aqui dentro, mas dentro de uma das partes principais da fortaleza. Então ali, mais ou menos, fica onde a gente estava, ali dentro onde a gente estava, né? Aqui embaixo também. Ali é a catedral, imagino eu, aquele canto ali, deve ser o canto da catedral. E agora vamos ver que dá pra subir em tudo. Vamos ver. Aqui é um dos canhões que eu falei que era fixo, né? Então é diferente. Ali tem outras coisas também. Vamos descer ali depois pra ver. Vamos subindo. Eu acho que dá pra entrar naquela torre lá. Vamos ver se dá pra entrar. Mas enfim, outra coisa bem interessante no geral é que, claro, quando se pensa em castelos vai acabar se pensando muito... Na verdade, nem sei, vai se pensar muito na Escócia, imagino eu. Na Alemanha também tem bastante castelo ali perto do Reno. Mas aqui na Espanha também tem alguns castelos e alguns deles, como esse, por exemplo, um dos mais antigos, ainda minimamente preservados. Claro que teve, obviamente, igual na própria catedral, foi destruído, foi refeito, tudo mais. Mas, enfim, é um castelo que tem várias partes dele aqui, que são de 1200, né? Então, é bem antigo mesmo. Vamos dar aqui uma volta pra ver. E além desse castelo aqui, tem outros castelos na Estônia, alguns mais recentes. Em Tallinn mesmo tem, que não é castelo, mas as torres lá, né? Que também são antigas. E é um passeio super legal. Aqui em Haapsalu fica a 1h30 de ônibus de Tallinn. Se por algum motivo alguém que está vendo esse vídeo é de Tallinn ou está em Tallinn ou se planeja vir para Tallinn, aqui é um passeio bem legal. Uma cidadezinha, tem 4.000 habitantes, como eu falei, não tem lá grandes coisas pra fazer, mas dá pra vir, passar um dia. Bem bonita cidade, no verão, mais ainda, porque é uma cidade praiana. E tem aqui toda essa parte aqui medieval que, pô, super interessante, né? Vamos continuar subindo aqui, daí depois a gente desce de novo e daí vai pra lá pra subir na torre. Ou eu acho que a gente consegue acessar por aqui também. Acho que a gente consegue acessar por aqui. Vamos ver se a gente consegue acessar. Então vamos. E outra coisa também muito legal aqui mas isso também acontece em alguns castelos. Se tu vai na Alemanha, ali perto do Reno, ou até aí, imagino que Reino Unido também, não sei dizer porque não fui nenhum castelo lá. Mas que geralmente esses lugares eles são mais vazios, né? Vocês podem ver aqui o vídeo. Acho que durante toda a parte que eu gravei não tinha ninguém. Teve alguns momentos ali que eu passei por algumas pessoas, por tipo 2, 3 casais, mas que eu não gravei, enfim, não ficar expondo eles, mas tô aqui 90% do tempo completamente sozinho. E olha aqui a vista, isso que eu falei, ó, a cidade lá no horizonte ali já é meio que mar, ali tem uma ilha, né, mas já é praticamente mar, que é uma cidadezinha bem aqui, ó, as muralhas aqui, depois eu vou mostrar por fora também, mas é uma cidade bem bonitinha, bem legal de visitar. Vamos continuar subindo aqui. Ó, ali também, isso aqui eu vou mostrar depois, mas aqui a parte que eu tô, ela é como se fosse a parte principal do castelo. Mas tem toda uma muralha em volta, né? Igual eu mostrei lá no início do vídeo o mapinha, que é bem grande isso aqui, é bem grande mesmo. Era uma estrutura pra época enorme. Mas enfim, vamos ver ali como é que é a torre, pra daí já encerrar esse vídeo que a memória do meu celular tá ficando cheia. E aqui mostrando um pouco da vista de novo, né? Ó, como é bonito. Aqui o mar, toda a região. Vamos chegar ali na torre, que tem um relógio também, e mostrar ali como é que é. Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui gravando agora esse áudio depois do vídeo, enquanto tô editando, porque por algum motivo eu só percebi agora que essa parte ficou sem áudio no meu celular quando eu tava gravando. Mas essa torre, ela era bem legal, bem interessante do período. E daí nessa parte da escada, o que eu tava explicando, que eu lembro agora, mas por algum motivo não tem o áudio,
É aquelas escadas bem medievais, né? E que eu não sei se é verdade, já ouvi falar, não sei se é uma lenda ou não, mas que elas são nesse ângulo, justamente igual eu tô mostrando aí, porque quando tu tava defendendo o castelo, tu conseguia bater da direita pra esquerda, então ficava mais fácil tu defender o castelo com a espada e batia na pessoa de baixo, mas que se tu tava subindo e tentando invadir o castelo, tu já ia no sentido contrário e daí tua espada batia na madeira e não conseguia atingir a pessoa, né? Então também outro detalhe interessante. Alice, parte do castelo, ela provavelmente aí lá em cima é onde ficavam alguns canhões. Inclusive tem ali uma parte marcada e a vista que dava pra ver toda a muralha, né? E mais uma vez peço desculpa por essa parte de não ter gravado o áudio. E ele também tava mostrando como era baixinho pra entrar e sair dessa torre, né? Então, e ali embaixo já, de fato, já sai de novo. E aqui mais uma parte que também saiu sem áudio, mas era só mostrando que ali era um lugarzinho que era uma prisão de segurança máxima, provavelmente, e que daí é um poço de mais de 7 metros de profundidade com essa grade, então também é outro ponto interessante. E é isso, pra só terminar o vídeo aqui mostrando um pouquinho como é que é aqui por dentro. E nos vemos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem recomendações de lugares Estônia, perto da Estônia, lugares que vocês têm curiosidade, basta comentar aí. Aqui é a catedral, né? E a torre. E nos vemos em breve. Fui!